Oi, gente. Hoje eu vou começar o programa de uma forma diferente por conta desses noticiários que eu acabei acompanhando nesses dias agora. E ele traz bastante reflexão, bastante profundidade de realmente a gente começar a entender o que a gente está vivendo e para onde o ser humano está indo, né? Essa semana aconteceu uma morte muito forte, muito violenta, no sentido de um ser humano, né, que tinha um outro recém-nascido, de uma mãe que foi morta lá em Sepetiba, se não estiver enganado. E isso chamou a atenção de muitas pessoas da imprensa, da mídia. Uma pessoa jovem, né, de 25 anos, sendo morta assim, perto do seu filho, né? E é uma das coisas que eu falo muito com os meus colegas, falo até com meus familiares. O ser humano, ele não pensar, ele não raciocinar, ele não procurar entender as coisas, entendeu? Porque agora que essa jovem mãe ela está falecida, o dinheiro que o ser humano ele iria receber não paga nem as custas do processo, não paga nem todas as etapas do processo, entendeu? Além dessas questões jurídicas que não paga nada, depois fica ruim para poder arrumar emprego, depois fica ruim para arrumar relacionamento, depois fica ruim para arrumar um crédito, seja de banco, seja de pessoas dando credibilidade, entendeu? Porque no caso do banco, quando não tem emprego, e no caso de um crédito de confiança, fica ruim com esse antecedente, fica ruim para arrumar novas amizades, entendeu? Fica ruim para poder participar dos grupos coletivamente, entendeu? E fora os maus tratos que acaba acontecendo lá na cadeia, muitos ex-detentos relatam a situação precária, difícil lá. Não estou falando na questão do punitivo, né? Estou falando maus trato mesmo, tá? E fica difícil depois para poder erguer a sua vida, tá? Provavelmente ele deve pegar, já que ele foi, confesso, uns 15 a 20 anos de cadeia. Provavelmente vai passar pelo menos no mínimo 10 anos de regime fechado. Estou falando de possibilidade, tá, gente? Eu não estou falando que vai acontecer isso, mas existe essa possibilidade. E depois, para recomeçar a vida, né, que é o ponto zero, né, recomeçar tudo de novo, as coisas ficam mais difíceis. Entende, gente? E esse problema que aconteceu essa semana, que teve uma repetição, é um de vários problemas que eu me lembro que na minha infância eu via muito isso. Só que naquela época o pessoal, eu entendo que o pessoal era mais inteligente, mais cabeça, entende? Porque quando eles iam cobrar um assassinato, isso eu estou falando em 97, 96, era 50 mil, era 100 mil. O salário mínimo naquela época, se eu não estiver enganado, em 96 era R$ 80. E eu acho que em 97. Não, eu acho que em 97 era R$ 100. 96 eu acho que era R$ 80. Eu acho que mais ou menos isso, tá, gente? Não vou dizer exatamente. Então, o dinheiro naquela época, que era câmbio fixo, né? Tinha o poder de compra, talvez daria até a segunda instância da pessoa conseguir se defender. Tem os efeitos colaterais depois. Mas dava para poder se defender. Agora a gente vê aí, o cara pega, estraga a sua vida por R$ 10.000 dividido. R$ 10.000 não dá para nada, entendeu? E fica depois difícil para poder se resolver as coisas.
Porque, como já falei, para namorar fica difícil, para conviver com as pessoas fica difícil, para arrumar um emprego fica difícil, para resolver as coisas fica difícil. E essa história, quando eu faço ligação de 97 para 96, eu já via quando eu era criança. Eu já vi esses casos. Eu ficava horrorizado, né? Eu já vi esses casos. Entendeu? E na medida que eu fui crescendo, tornando pré-adolescente, adolescente, adulto, e indo agora para a fase de coroa, eu continuo vendo essas questões. Ou seja, as pessoas, elas não estão aprendendo com os erros de outras pessoas e percebendo as consequências que vai ter. Porque até mesmo na legítima defesa, quando uma pessoa tirar a vida de outro ser humano, legítima defesa, tá? Na minha percepção, o cara tem possibilidade de ser condenado mais ou menos 70%, tá? Legítima defesa. E 30% não, tá? Ele tem essa possibilidade. Agora, assim, cara, fazendo isso, cara, a possibilidade é quase 60, 70% de ser condenado. Entendeu? Então, o que significa isso na prática, no meu entendimento? Que, cara, assim, o ser humano não aprende. Porque o sistema judiciário, para vocês entenderem, ele se movimenta. Cada instância tem um pensamento diferente. Se o cara não tiver uma condição financeira boa, a possibilidade de ser condenado é 70%. Calma aí, gente. Vou cortar aqui. Continuando aqui, gente. Cada instância tem um pensamento diferente. Então, se a pessoa não tiver uma condição financeira, uns 70%. Se a pessoa tiver uma condição financeira, tem 40%. Porque a justiça, ela age para manter a ordem. Ela não age, no meu ponto de vista, para resolver os problemas, tá? É para manter a ordem, manter o poder, tá? Do próprio poder público. Mas, assim, continuando o foco que tem que ser falado, eu vou abrir aqui a imagem aqui, tá, gente? Para não ficar só a imagem branca aqui. Então, a possibilidade, nesse sentido, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais complexo. E aí a gente começa a ver, pelo que é falado no noticiário, as motivações, entendeu? Porque a outra queria ser chamada de mãe, e segundo a imprensa, e aí via como a outra como um obstáculo, porque fazia parte do seu namorado da vida da outra, que tinha filho. Ou seja, isso é motivo, de fato, de verdade, para chegar a essa radicalização, porque as consequências são terríveis. Eu vejo uma mulher nova, assim, de 22 anos, entendeu? Que, assim, não entende de fato verdade a gravidade que é o problema que ela vai estar trazendo para ela numa situação dessa. Eu vi vários casos semelhantes a esses, de pessoas que mandam matar outro, e as consequências são sempre as mesmas. São repetição. Entende, gente? São repetição. E agrava a vida da pessoa. Entendeu? Agrava a vida da pessoa. Então, isso mostra claramente a problemática, de fato, de verdade, que é as pessoas não entender as coisas. Entendeu? A limitação cognitiva, a falta de lutar por outras soluções, a falta de buscar outras soluções, entendeu? Isso gera uma marca na vida, isso pode gerar uma rivalidade da pessoa querer cobrar o sangue da outra pessoa. Isso é muito pouco falado. Justiça faz aquilo que eu acabei de falar, né? Ela só vai segurar para poder manter o poder, ela não vai resolver, na realidade nem justiça, a prestação de serviço. Então, esse também é outro problema. Da mesma forma que tirou a vida dessa pessoa, alguém pode querer tirar a vida dela.
entendeu? E o pior não fica, o pior não é isso, né? É a criança que nasce sem uma mãe, sem um apoio, dentro de uma realidade que o ser humano tem um excesso de escassez, uma dificuldade enorme para poder subir na hierarquia do trabalho, uma dificuldade enorme para conviver com aquilo que recebe, e só piora não só a vida do outro ser humano, como a dela mesmo, no sentido de andar para trás, porque todo esse erro dela vai custar para ela carga de trabalho, vai custar para ela endividamento. Os familiares vão ter que se endividar, os familiares vão ter que ir lá na cadeia, os familiares vão ter que fazer acompanhamento, vai ser aquele transtorno das pessoas perguntar, querer saber. Não é só a pessoa que vai sofrer, os familiares também vão sofrer, querendo saber o porquê pelo outro. E muitas vezes o familiar não tem nada a ver, não tem culpa de nada, tem que dar satisfação daquilo que nem é responsável, nem estava ciente, né, naquele momento, nem estava sabendo, nem participou. Tem que dar respostas. E fica aquela situação que a pessoa ela regride a sua vida. Entende, gente? Então esse caso que aconteceu em Sepetiba, corrigindo aqui, ele mostra que é uma questão de repetição, que as pessoas não pensam, não raciocinam, entendeu? Mostra também o problema das pessoas de não ler a Constituição, não ler as leis, e mostra também que essas pessoas não participam do sistema da ideologia democrática de direito, né? Porque se elas participassem e se elas entendessem que aquilo é um contrato, pensaria 40 vezes antes de fazer isso. Com consciência ou sem consciência, está assassinando um contrato quando você utiliza o sistema financeiro que é o dinheiro. E você vai ter responsabilidade. Então é isso que eu queria falar. O outro vídeo da continuação eu vou ver se semana que vem eu acho, né? Porque eu não achei a segunda parte. Mas eu espero que esse vídeo que eu falo, que ele é um retrato da realidade, possa ser útil. Possa ser útil, entendeu? Porque desde a minha juventude eu vi muitos seres humanos se estragar a sua vida por conta de decisões erradas, escolhas que vai afundar os seres humanos. Quem já viu os relatos dos ex-presidiários, ele mesmo fala da dificuldade para poder viver, para arrumar um trabalho, para poder se relacionar, para poder ter uma casa, para poder conviver com as pessoas. Quem já não faz, já sofre essa dificuldade bem menor do que eles. Imagina quem faz. É isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.